Boa noite, ensejeiros e ensejeiras do Brasil, professor Alessandro Marini, professor de matemática e suas tecnologias. Hoje estamos aí ao vivo às 7h35, 7h34 da noite. Tenho aí para vocês uns recadinhos para dizer, então, que essa semana nós estamos na terceira aula dessa semana, então nós temos mais amanhã e sexta-feira nessa parte nossa de matemática, então a semana inteira matemática aula comigo aqui. Vocês estão vendo aí que já tem um recadinho aí embaixo na tela, vocês estão acompanhando. E nós vamos ter o nosso aulão de véspera, então já se programe. Vai ser a aula o dia todo, todos os professores aqui da Super Supletivo. Como eu falei ontem, os dois últimos que vão fechar esse dia do aulão vai ser eu e depois a professora Grazi com a redação, né? E não esqueçam-se de inscrever no canal para vocês não perderem nenhuma novidade de aulas e conteúdos e ter acesso a conteúdos exclusivos, né? Então essa aula hoje, como a aula passada que a gente vai dar início, são conteúdos que caem bastante, são recorrentes. Então hoje é uma aula de extrema importância, como a de ontem. É um conteúdo que com certeza vai cair uma ou duas questões envolvendo isso daqui, no mínimo vai cair isso. Hoje a gente vai trabalhar funções, então a gente vai ver um pouquinho sobre a função, da forma como que ela aparece no Enseja, né? Um pouquinho mais avançado para vocês entenderem. Então a gente tem que descobrir o que? As grandezas, as variáveis, como que vai se tornar essa função, o que eu preciso extrair dessa função. Lembrando que na prova do Enseja, ele não cobra muito cálculo nessa parte de função. Mas vai que esse ano ele resolve cobrar o cálculo. Então a gente vai ter essa parte tanto do cálculo, como vocês vão ver daí os exercícios anteriores, que no final da nossa live a gente vai fazer. Aí vocês vão ver como que o Enseja está cobrando essa parte, né? Cobrou até agora, mas como tem na apostila lá do INEP, ele também pode cobrar o cálculo, então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, então, a noção intuitiva de função. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa função. O porquê que a função, como que ela vai tornar, o que eu posso fazer de uma função. Que uma equação matemática ela se torna uma função. Então, no caso, com frequência encontramos em matemática relações entre duas grandezas variáveis. Ou seja, a gente vai ter duas grandezas que vão variar. Seja ela um quadrado cujo lado mede L. Oi. Ah, tá. Pessoal, nós estamos com um probleminha no áudio. Nós já voltamos daqui um pouquinho. Aguardem aí. Olá, pessoal. Voltamos. Como é que tá o áudio aí? Melhorou? Solucionou esse problema do áudio? Como é que estamos aí? Tô ainda? Meio chiado ainda. Beleza? E aí? Como é que tá? Vamos ouvir o áudio? Tá bom? Tá. Dá para escutar certinho? Tá um pouquinho? Tá? Vamos ir? Então tá. Pessoal, então vamos começar de novo. Nós tivemos um pequeno probleminha com o áudio aí. Vocês vão falando aí como é que tá aí. Beleza? Então nós vamos continuar de novo. Tá ao vivo, nós tivemos um probleminha aí no microfone. Mas já vamos continuar. Então, a noção intuitiva da função. Então vamos voltar a falar lá da função. Então, como que vai ser essa função? Como que ela vai aparecer? Com frequência encontramos em matemática relações entre duas grandezas variáveis, ou seja, nós vamos ter duas grandezas que vão variar. Nesse caso, a gente aqui vai estar com outros números, mas geralmente você vai encontrar no Enseja o x ou y. Seja um quadrado cujo lado mede L, designado por P, a medida do perímetro desse quadrado, podemos estabelecer relação entre P e L, a seguinte relação que expressa a fórmula matemática. Então, em relação à aula de ontem,
Então, a gente, para achar o perímetro, a fórmula do perímetro, ela também pode ser uma função para a gente achar qualquer situação de perímetro utilizando o quadrado, né? Então, a gente tem aqui, ó, o quadrado do lado L, como vocês podem ver. Então, o que vai variar? Quanto variar o meu lado do L, vai mudar esse meu P, que o P seria o resultado, o perímetro final, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui, pessoal, ó, quanto eu mudar esse L, com certeza o meu P também vai mudar, porque vai mudar vai variar. Então, por isso que nós vamos ter sempre duas grandezas variando quando a gente estiver falando em função. Pelo menos duas, né? Então, nesse caso, o L, o P depende do L. Por quê? Quanto mudar o L, vai mudar o meu P. É isso que está dizendo nesse textinho ali para nós. Então, nós vamos dar sequência. Aqui, ó. Dizemos então, a medida P do perímetro de um quadrado é dada em função da medida L do lado. Ou seja, a relação P é igual a 4 vezes L se denomina a lei de associação ou fórmula da matemática dessa função. Então, ali ontem a gente achou essa fórmula, né? A gente viu ali na figura o perímetro. Então, hoje eu já estou dando mais um nome para ela. Então, eu já estou dizendo que ela é uma função. É uma fórmula, a função matemática para mim achar o perímetro desse quadrado. Então, essa fórmula seria a função para achar um perímetro de qualquer quadrado. Ou seja, perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, aqui nós temos aqui, ó, variável independente. Então, a gente pode chamar esse L também de variável independente. E o P é a variável dependente, ou seja, o L é independente porque quanto mais ele variar, ele vai mudar o valor do meu perímetro. Quanto menor, ele vai diminuir o valor do meu perímetro. Então, o perímetro, o P, ele depende da variação do L. Então, o L é a variável independente e o meu P, variável dependente. Notamos, então, que a medida P do perímetro depende da medida L, do lado do quadrado, que pode se verificar pela tabela seguinte. Então, agora eu vou colocar uma tabelinha aqui, ó, para nós entendermos. Então, se eu tiver de lado 0,5, se eu multiplicar 0,5 por 4, eu vou ter que ele vai valer 2. Se eu tiver que ele é 1, o meu perímetro já vai valer 4. Então, quanto o meu L mudar, vai mudar o perímetro. Ou seja, a variável independente vai fazer com que mude a variável dependente. Se for 1,2 de lado, eu vou ter 4,8. 2, eu vou ter que ele vale 8. E 3, eu vou ter que ele vale 12. Ou seja, tudo multiplicado por 4. Então, a medida L, se eu chamar a medida L de 1, ou seja, o meu perímetro vai ser 4, porque vai ser 1, 2, 3, 4 lados do quadrado. Então, essa é a função, relação matemática que a gente faz, a função do perímetro envolvendo o quadrado. Então, 4,5, 18. Então, assim, ó, pela tabela observamos que a medida L do quadrado é uma grandeza vetorial. A medida P do perímetro do quadrado é uma grandeza variável. Os valores de L estão associados aos valores de P, ou seja, toda vez que eu mudar o L, ele vai mudar o P, ou seja, eles têm uma relação matemática que se dá pela fórmula 4 vezes o L. A cada valor de L está associado um valor de P. Então, agora nós vamos ver mais situações onde pode envolver isso. Então, agora vai começar a ficar um pouco mais claro para vocês. Então, ali eu utilizei só aquele pensamento de ontem, né, para a gente relembrar um pouquinho, para ficar um pouquinho, ficar uma sequência nossas aulas, né? Então, eu utilizei o exemplo do perímetro para falar do quadrado. Então, isso pode ser explorado, a função matemática, ela pode ser explorada, vamos supor assim, N situações. Eu não tenho como dizer o que você não pode praticamente colocar uma função matemática. Então, a função matemática está envolvida no nosso dia a dia, mesmo que a gente não faça os cálculos, mas tem sempre uma função envolvendo. Então, nós vamos ver isso agora em situações que a gente pode estar utilizando uma função matemática, mesmo sem saber. Na ciência e nas mais variadas atividades humanas, as funções são usadas para descrever e estudar a relação entre as grandezas. Então, o consumo de combustível
é uma função da distância percorrida pelo veículo, ou seja, quantos litros esse veículo faz por quilômetro. Isso me dá uma função matemática. Por mais que a gente não faça isso, mas você vai lá, faz um cálculo, esse cálculo vai te dar quantos litros esse veículo vai fazer. Então você sabe quanto você vai abastecer, quanto você pode rodar com esse veículo. Então isso já é uma função matemática. A dose do remédio muitas vezes é a função da massa da pessoa, ou seja, tem muitos remédios que dependendo o quilo, quanto essa pessoa pesa, quanto ela tem de massa, é a quantidade de remédio que ela vai tomar. Então isso também nós temos uma relação matemática. A gente pode tirar uma função matemática dessa história. E lá na nossa primeira aula da segunda-feira, nós também podemos fazer uma função matemática daquilo, porque o juro pago por empréstimo é calculado em função da quantia emprestada, ou seja, o juro que vai gerar é daquele montante que eu emprestei ou que eu depositei. Então, isso também eu posso tirar uma função matemática. Então, vamos ver agora, numa situação do dia a dia, como a gente pode tirar essa função matemática. Agora sim, vamos entrar mais especificamente no que geralmente o Enseja está cobrando nos Ensejas passados. Então, nós vamos ter o primeiro exemplo. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, no açougue, o quilograma de um determinado tipo de carne custa R$15. O preço a pagar Y é a função da quantia comprada por X. Ou seja, eu não sei quanto, eu só tenho o quilo da carne. Então, o que vai variar? Vai variar o quanto o açougueiro cortou um pedaço, ou você pediu meio quilo de carne. Vai variar. Ou se um outro pediu 3 quilos, vai variar essa relação. O peso da carne vai interferir no valor que eu vou pagar. Ou seja, eu vou ter o preço em quilo e o preço em real. Ou seja, é o X que vai variar e o meu Y. Ou seja, quanto maior o meu quilo, maior o preço eu irei pagar em reais. Ou seja, se eu tiver 1 quilo, que seria o meu X, eu tiver 1, eu vou pagar 15 vezes 1, ou seja, R$15. Se eu tiver 2 quilos, eu vou pagar 15 vezes 2, eu vou pagar R$30. E assim por diante. Se eu tiver 3, 15 vezes 3, 45, 4. 15 vezes 4, 60, 5, 15 vezes 5, 75. Então isso está variando. Mas em que função matemática isso está variando? Nós temos a seguinte função. A cada valor de x correspondente, um único valor de y. O que quer dizer? Essa mesma coisa que eu fiz lá no quadrado. Cada valor de L, vou ter apenas um valor para P. Ou seja, se eu tenho 1 aqui, o meu resultado do meu y é 15. Se eu tenho 4, o resultado é 60. Então, para cada valor do meu x, eu vou ter apenas um resultado de y. Quando a gente faz o cálculo, eu tenho apenas um resultado no meu valor do meu y. Aí, aqui, ó, a lei de formação dessa função. Então, agora eu tenho essa função, eu tenho essa equação matemática. Então, para calcular qualquer quilograma de carne, ou seja, é essa função. Y é igual a 15 vezes o x, ou seja, o x é o quilograma de carne e o y é o valor que eu vou pagar. A gente já tem um preço fixo que é R$15 o quilo, então o que vai variar é a quantidade de quilos que essa pessoa vai levar em relação a outra dessa carne e vai ser essa função. Y é igual a 15x. E se x e y são as variáveis dessa função. Então, geralmente aparece x ou y, t, depende do problema. O que ele vai chamar. Nesse caso, o problema chamou x e y, a gente interpretou. Então, as que vai variar, as duas que vão variar, é o meu x e o meu y, que é a quantidade de quilos e a quantidade de reais. Antes variava o perímetro e a questão do lado. Então, agora nós temos mais um exemplo. Então, a lei de formação estabelece a relação matemática entre x e y. Exemplo, uma pessoa comprou 1,6 quilos de carne. Quanto essa pessoa pagou? Então, nós temos a nossa função matemática que a gente achou antes ali, né, pessoal? Então, nós temos ali que o y é igual a 15 vezes
o x. É essa função que a gente vai utilizar aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter ali, ó, y é igual a 15 vezes o x. Quem vai ser o meu x e quem vai ser o meu y? Nesse caso, o quilograma, que era o equivalente ao meu x. Então, esse aqui vai ser o meu x no caso. Então, o x vai ser um 1,6. 1,6 é o meu valor de x, ele que vai estar variando, porque ele é o quilograma da carne. Então, no caso, eu vou substituir quem ali no caso? Aqui, ó, onde estava o x na minha função, ó, 15 vezes o x, agora o x tem valor, porque eu achei aqui, ó, o x vale 1,6. Então, eu substituo ele na equação matemática, eu vou ter que y é igual a 15 vezes 1,6. Fazendo esta continha, eu vou ter um resultado que y é igual a R$ 24. Ou seja, essa relação matemática, quem faz? Essa função matemática já está pré-programada naquelas balanças de peso. A pessoa vai lá, digita o código do valor de peso, coloca o valor de real. Essa função matemática já está programada naquela máquina. Quando coloca a carne, deu 1,6 kg de carne, você vai pagar R$ 24. Isso é uma forma que pode ocorrer. Então, geralmente, no Enseja, ele não está cobrando esse cálculo. Então, esse ano, eu resolvi dar exemplos com cálculos, porque pode ser que ele cobre, como tem na apostila, né? Pode ser que esse ano aí, como teve um pouquinho mais de tempo para eles elaborarem a prova, pode ser que eles coloquem essa parte. Então, nós temos uma outra situação. Se você tem R$ 130,50, quanto de carne é possível comprar? Então, agora, antes eu tinha o valor do meu X e eu queria saber quanto que era o valor que eu poderia pagar. Quanto eu tinha 1,6 kg de carne, eu queria saber quanto isso ia custar. Agora eu tenho R$ 130,50 e eu quero saber quanto que eu posso comprar, quantos quilos, ou seja, agora nesse meu caso, esse 130 aqui e 50 é o meu Y, é o meu resultado. Então a gente vai sempre cuidar nessa parte quando a gente for analisar as questões, ou seja, o meu Y agora é R$ 130,50. O que vai acontecer? Agora, se lembra a nossa equaçãozinha matemática, que era a nossa relação ali? Era Y é igual a 15 vezes o X. Ou seja, agora eu tenho o quê? Eu tenho o resultado do meu Y, eu tenho que substituir onde é o Y na fórmula. Ou seja, na função matemática. Então, eu tenho ali R$ 130,50 é igual a 15 vezes o x. Fazendo isso, aquele 15 está multiplicando. Eu quero ficar só com o x. Ele vai passar para o outro lado da igualdade. Quando ele passar para o outro lado, ele vai inverter a operação e ele vai passar dividindo. Ou seja, R$ 130,50 dividido por 15. Fazendo essa divisão, eu vou ter que o meu x vale 8,7. Esse 8,7 é o quê? Com R$ 130,50 é possível comprar 8,7 quilos de carne. Ou seja, você chegaria no açougue e chegaria e falar, eu tenho R$ 130,50, eu quero levar daquela carne que custa R$ 15. Ele ia pesar na balança 8 quilos e 700 gramas e você ia levar essa quantia por esse valor. Então a gente viu ali um exemplo onde o x estava variando e agora nós vimos uma situação onde eu tinha o y para achar o meu x. Então, as duas situações. Agora nós vamos ver onde pode entrar mais uma grandeza além dessas daqui. Então, nós vamos ver mais um exemplo. Dos três, esse que eu vou mostrar agora é o que é o mais cobrado. Então, agora nós vamos ter a seguinte situação. Ó. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$ 12 pelo ingresso e R$ 4 para cada brinquedo no parque em questão. Ou seja, o que vai acontecer aqui, pessoal? Desde que ele vá no parquinho, você não sabe quantos brinquedos essa pessoa vai brincar. Ou seja, você tem lá o parque de diversões, tem um monte de brinquedo lá, N brinquedos para ser brincado. Quantos você vai brincar? Você ainda não sabe. Mas você já sabe que para entrar nesse parquinho, você tem que pagar R$ 12. Ou seja, independente se você for brincar ou não, você vai pagar R$ 12 para poder entrar. Então, esse é um valor fixo. Isso a gente não tinha antes. Então, agora nós temos um valor fixo.
qual é a grande dica, a grande sacada? Quando você lê algo que estiver pedindo função matemática e tiver um valor fixo, com certeza ele vai ter que aparecer na função. Então, se ele tiver nas questões, você olhar ali, como a gente vai ter nos exemplos para frente, mais para o final da nossa live, aí vocês vão ver que vai ter sempre esse valor fixo. Se não tiver esse valor fixo, olhando de cara, você já elimina essas questões. Ou seja, por mais que você talvez não consiga fazer aquela função, se você tiver que escolher entre umas das alternativas, você já eliminou algumas alternativas e talvez a tua chance de acerto seja maior. Então, nesse caso aqui, como eu tenho o 12 fixo, então a quantia P gasta pelo visitante depende do número N de atrações que ele escolher a pagar. Ou seja, o valor pago ele chamou de P e o N das atrações. Então, nesse caso, podemos representar a relação entre N e P pela fórmula. P é igual, ou seja, P seria o valor que essa pessoa vai pagar. Ela vai pagar o quê? Os 12 reais que está, que é o ingresso para entrar até o parque, e 4 vezes N. N por quê? O N é os brinquedos que essa pessoa vai brincar. Como ela não sabe a quantidade ainda que ela vai brincar, é N situações. Aí se eu tiver um, aí eu brinquei, essa pessoa brincou apenas em um brinquedo, então o N vale 1. Aí colocaria ali 4 vezes 1, daria 4, somaria com 12, ele pagaria 12 reais 16 reais para brincar em apenas um brinquedo. Então a função, o P seria a variável dependente e o N aqui seria independente, porque ela vai variar em quantidades de brinquedos que essa pessoa vai brincar. Então, NP são variáveis dessa função. Deixa eu apagar aqui, para dar sequência. Então, vou voltar aqui para nós fixarmos antes de nós entrarmos no exercício. Então, pessoal, para fixar em relação àquela outra situação da função. Aquela função antes eu tinha apenas duas situações. Eu tinha a questão do quilo e do preço. Nessa aqui eu tenho uma terceira situação, onde eu tenho um valor fixo. Ou seja, um valor que vai me custar. Então, esse valor, toda vez que vocês acharem uma questão dessa, eu vou fixar um pouquinho aqui com vocês, porque isso é muito bom que você vai na hora, você não conseguiu fazer a função, mas você viu que tinha a variável. Então, se você achou ela e colocou ela no lugar certo, com certeza você vai marcar a questão correta. Então, esse 12 aqui vai ter que aparecer na questão. Ou seja, ele vai aparecer sem nenhuma variável. Porque essa é outra dica. O valor fixo, ele não vai ter variável, porque ele não vai variar. Ele é um valor fixo, ou seja, você pagou 12 reais para entrar no parque, você não vai pagar 11, 10, é sempre 12. Ou seja, ele está aqui, ó, ele não vai variar. Ele é sempre 12. Os únicos que variam é o P, que é o valor pago, porque ele vai depender do N, que é as possibilidades de brinquedo, ou seja, quantos brinquedos eu brinquei, vai mudar essa situação aí para nós. Beleza? Então agora a gente vai entrar nos exercícios em si. Então os exercícios vão ser todos baseados nessa aula que a gente viu aqui, nesses exemplos que eu montei para vocês. Então nós vamos ver o primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim, ó: um fazendeiro percebeu que em algumas frutas do seu pomar estavam ficando maduras e prometeu a seu filho que pagaria 3 reais por hora trabalhada, se ele ajudasse por um dia na colheita. Represente por T o número de horas trabalhadas pelo filho do fazendeiro e por Q a quantidade que ele recebeu do pai no final do dia de trabalho. A expressão matemática que relaciona as grandezas Q e T é, ou seja, então a gente vai ter que pegar aqui, ó. Então o que vai acontecer? Esse 3 aqui, ó, é a quantidade que ele paga por hora. Então isso daí a gente já sabe que vai ter que aparecer na nossa função matemática. É quanto ele paga por hora. Agora a gente tem que saber também qual é a posição que vai aparecer as minhas variáveis. Então ele diz assim, ó, represente por T o número de horas. Então se aqui, ó, você vai fazer uma sublinhada ali. O T é o número de horas. Então o que? Se ele paga 3 reais, professor, se ele paga 3 reais, então vamos imaginar assim. Se ele recebe 3 reais, mas daí ele recebe 3 reais por hora, e a hora ele está chamando de T,
Então, esse T vai ter que vir aqui com o 3. Isso mesmo, ele vai ter que ser o 3, porque ele vai variar. Quanto mais horas esse filho trabalhar, mais ele vai receber. Vai receber em valor a quanto? Em relação a esses R$ 3. Aí ele diz assim, ó, pelo filho do fazendeiro e porque a quantia que ele recebeu do pai. Ou seja, o Q vai ser o valor final. Então eu vou ter aqui, ó, o meu Q vai ser que, deixa eu fazer um Q diferente aqui. Deixa eu fazer um Q, vou fazer o Q assim, vai ficar mais bonitinho. Q é igual. Então essa é a função matemática que representa a quantidade de horas que esse filho vai receber em relação ao seu pai. Então seu pai vai pagar Q é igual a 3 vezes o T. Ou seja, a cada R$ 3 ele ganha por hora. Se ele trabalhar 1 hora, se ele, vamos substituir na questão, não é o que ele está cobrando aqui, né? A gente já viu ali que a letra A estaria correta, né? Ó, se a gente analisar a letra B, vamos eliminando elas por fatores, analisando, ó. A letra A está bonitinha, ó. Está em relação ao Q, que é o final, igual a T é 3 vezes o T, ou seja, cada hora que ele trabalhar, ele vai ganhar cada vez mais. A letra B estaria errada por quê? A letra B está errada porque a montagem, ó, a montagem está certa até aqui, ó, Q é igual a 3. Mas agora aqui, ó, em vez de ter uma multiplicação, nós temos uma soma. E não é uma soma, é uma multiplicação. Ele não vai somar o tempo, ele vai multiplicar essa hora pelo tempo trabalhado. Então, se vocês analisar todas as questões, elas vão ter sempre essa, você consegue eliminar. Caneia a letra C e a letra D, ó. Ele não está em função do que? O valor, como ele diz aqui, ó. Porque a quantia que ele recebeu do pai. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele vai receber pelo T. Então, vamos supor, se lá na hora você não conseguisse achar a relação matemática, mas você lembrou que o Q montou ela da forma certa, o Q é o final, o Q é o que vai estar na esquerda da minha igualdade. Então, nesse caso, você já eliminaria a letra C e a letra D só por isso, porque ele não está em função de T. Ali ele está dizendo que ele está em função do Q. Beleza, pessoal? Então, seria essa a relação matemática que a gente iria fazer aqui nessa função, ou seja, a resposta correta para essa aqui, a letra A. Então, vocês viram que essa letra... Voltamos, pessoal. Beleza? O áudio tranquilo? Então, eu vou voltar ali no final da nossa explicação. Eu acho que deu uma travada aí, cortou, né? Então, é o seguinte, ali... Esse exercício que caiu aqui tem muito a ver no começo da nossa explicação, ali aquela parte do quadrado, ou aquela parte dos R$ 15 lá do quilo, da carne, né? Então a gente tem é a mesma função daquele começo que a gente tinha ali. Então essa função matemática é a mesma que a gente utilizou lá, praticamente é quase a mesma resolução. Então, toda vez que tiver isso daqui, sempre cuidar na hora de armar aonde ele pedia as variáveis, montar certinho a questão das variáveis. Beleza? Então nós vamos para o próximo aqui. Deixa eu passar para o próximo exercício. Então nós temos agora um exercício que ele é já um pouquinho mais completo. É o que é a forma que eu imagino que ele vai cobrar de vocês. Vai ser mais ou menos nesta forma aqui que eu creio que vai aparecer uma questão. Se parecer igual o exercício anterior, melhor ainda, né? Mais tranquilo de fazer. Essa aqui também é tranquilo de fazer, desde que a gente arme ela seguindo os pontos que eu vou falar para vocês e sublinhando. Ele vai dar dicas para montar essa nossa equação, essa nossa função matemática. Então diz assim a questão. Uma prestadora de serviços cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. Ou seja, ele cobra um valor para ir lá e depois o tempo que ele ficar fazendo o serviço. O valor da visita é R$ 40. Então nós já vamos lá, quando você estiver no dia da prova, você já vai sublinhar esse valor. Ó. O valor da visita é R$ 40. Já está dizendo ali, ou seja, para ele ir para sua casa já vai custar R$ 40. E o valor da hora para a realização do serviço é
R$ 20. Então, você já temos mais uma informação. Ou seja, para ele se deslocar até sua casa vai custar R$ 40. E para cada hora de serviço, né, R$ 20. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P. Então, mais uma situação, ele quer ser o valor a ser pago é P. Então, no caso aqui, o P, se a gente for analisar igual aquela outra equação, seria o Y, né? Em uma função de horas H. Então, ele chamou o quê? O a horas de H. Necessárias à execução do serviço E. Então, nós vamos fazer sem mexer, sem eu montar o primeiro da equação, nós vamos olhar as alternativas, pessoal. Vamos olhar as alternativas. Lembra lá quando nós tivemos aquele exercício que a gente fez do parque de diversões que você pagava um ingresso de R$ 12 e esse ingresso não iria mudar o valor dele. Ou seja, iria mudar o valor a ser pago se essa pessoa brincasse nos brinquedos. Daí custaria R$ 4 cada brinquedo, aí iria mudar. Nesse caso, ou seja, a visita é fixa. Ela custa R$ 40. Você pode ver que eles estão todos aqui, ó. Se você olhar as alternativas, todas elas estão com o valor a ser pago em P. Então, o P estaria até ali, estaria correto. P igual. Então, aqui a gente não poderia eliminar nada. Estão todas em expressão, estão todas elas em relação ao P. Agora, nós temos que ver o seguinte. A letra A, ó, 40, nós temos ali, ó, 40. Deixa eu voltar aqui que acelerou aqui antes de eu voltar. Peguei a caneta. O P é igual a 40 vezes o H. Ele paga 40, a visita custa 40, mas não a hora, porque ele diz aqui, ó, para realizar o serviço, R$ 20. A função H em horas não é 40. 40 é o valor que ele cobra para chegar a essa residência. E o 20 nem está aparecendo na função. Tem que aparecer tanto o 40 quanto o 20. Por quê? Nós temos o valor fixo e nós temos o 20 que vai variar. E ali, nesse caso, a gente eliminaria essa letra A por não ter o 20. E na letra B? A letra B tem 60. Ele somou a visita com a hora trabalhada e aí vai multiplicar. Daí essa pessoa iria pagar muito mais caro. Ou seja, ia ficar muito caro essa função e não ia dar errado, não ia dar certo, né? Então, nesse caso, a letra B, também nós vamos eliminar ela por falta de informações para essa nossa função. Agora nós vamos ver a letra C. A letra C, nós temos o 20, mas só que ali a letra C está ao contrário. O valor fixo, o valor da visita é 40. Então, o valor fixo é 40. Ele vai cobrar sempre R$ 40 para fazer essa visita nessa casa. Ele não vai cobrar 20. Aqui estaria como 20 sendo o valor fixo. E não é. E seria os 40 cobrado mais R$ 20 a hora trabalhada, mais R$ 20. E a hora ele chamou do quê? Ele chamou aqui, ó, a hora trabalhada de H. Então, o que vai variar vai ser o meu H. Então, pessoal, qual é também a outra dica? Então, a letra B, letra C, a gente também elimina. E nós chegamos ao resultado correto, a letra D. O que eu quero que vocês pensem aqui, pessoal? Quando eu falo para vocês sublinharem. Por quê? Porque esses valores é o que não muda. A gente tem que entender na fórmula, nessa função, se o 40 é a visita fixa, ele cobra para visitar, ela não vai mudar, ele não vai variar ali. É isso que vocês têm que entender. A mesma coisa do ingresso. O ingresso custava 12, ele não vai variar. Ele vai ter que aparecer na função sozinho, bonitinho, igual está o 40 aqui, ó. Sozinho, só ele. Se você visse só essa parte ali, você já iria marcar a resposta correta. E quase todos que aparecem questões envolvendo função no Enseja, ele sempre dá essa dica. Ele dá uma pegadinha numa que nem a letra C. Para você, se você não está ligado ali, está cansado ou faz correndo, você acaba perdendo a questão. Mas é sempre cuidar isso, tirar essas informações, fazer igual eu fiz. Sublinhe na prova. Vocês podem sublinhar na prova. Sublinhe as partes importantes, principalmente quando estiver fazendo em função. Ou faz assim, ó. Se você, mais uma dica.
a hora que você for fazer, você vai sublinhar o que vai variar e você faz um círculo onde é o valor fixo. E daí, na hora que você for fazer a sua função, você sabe que as duas coisas são diferentes. Elas não vão poder aparecer na mesma fórmula na função. Entendeu? Dá para fazer dessa forma. Acho que fica até mais legal. Se você circular aonde é o valor fixo e aonde é o valor que variar, você sublinha. Vai ficar show de bola na hora de você fazer essa prova. Você, na hora de montar a equaçãozinha, que vai ficar igual essa que nós fizemos aqui, ó, com certeza você iria fazer dessa forma e ia acertar. Então agora nós vamos ver um outro exemplo. E também cai bastante aí. Já vi cair em 2 ou 3 provas anteriores esse exemplo do jeito que está aqui. Então nós temos uma outra situação. O dono de um estabelecimento criou uma expressão algébrica para facilitar o cálculo cobrado de cada carro Y em real, pela utilização de estacionamento por X horas. Ou seja, ele já está falando ali que o meu Y vai ser o resultado final e o que vai variar é o X em relação às horas. Então, professor, quando você falou lá que ia variar, então a gente vai fazer vamos sublinhar, porque ele vai variar. Então nós vamos continuar. Nesse cálculo, considera-se somente os valores inteiros de uma hora e de cada fração de hora considera-se como uma hora de utilização. Ou seja, se essa pessoa ficou 1 hora e ela entrou depois e deixou o carro 1h10, ele vai somar 2 horas. Ele vai somar a hora inteira, né? É o que está dizendo ali. Nesse estabelecimento é cobrado a taxa de R$3 pela primeira hora. Ou seja, a primeira hora aqui, ó, vai me custar R$3 pela primeira hora de permanência. E na segunda hora e em diante são cobrados R$2 adicional para cada hora de permanência do carro. A representação algébrica correta para criar pelo dono do estabelecimento foi. Então esse R$3 aí, pessoal, ó. Então, como ele diz ali que cada conta a hora cheia, então se a pessoa encostou 10 minutos ou meia hora, então não vai mudar. Se a pessoa entrou no estacionamento e estacionou, ela vai pagar R$3. Então esse meu 3 é a taxa fixa. É a taxa fixa que ele vai pagar. Essa é a taxa que ele vai pagar. É fixo. O que vai variar? O que vai variar vai ser o 2, porque daí ele vai cobrar R$2 de hora adicional. Então vamos analisar as alternativas que nós temos ali. Então a letra A, vocês já podem ir olhando ali, falando, não, professor, se você falou que o 3 vai ser fixo, ele vai ter que aparecer na fórmula. Então ali não tem naquela expressão algébrica, olha aqui, ó. Y é igual a 5x. Ele está o quê? Ele somou o 3 e o 5 e multiplicou. Não, ele vai ter um valor que se essa pessoa for ficar ali 1 hora, ela vai pagar R$3. Ela não vai ter que pagar mais aqueles R$5 vezes mais 1 hora. Então, nesse caso aqui, letra A, a gente elimina ela. A letra B também, ele multiplicou o 3 pelo 2. E também nem apareceu o 3 ali, muito menos o 2 que deveria ter aparecido, né? Então, se a gente fosse fazer, ó, todas elas estão em função de Y, estaria correto ali. Mas a gente tem a nossa taxa, um valor fixo, que era R$3, que é cobrado uma taxa de R$3 pela primeira hora de permanência. Ou seja, deu 60 minutos, você vai pagar R$3. Então, nesse caso, sobrou para nós a letra C e a letra D para nós analisarmos. Então, nós temos ali, ó, a letra C. Bom, professor, a letra C eu acho que está meio correto. E a letra D também ela pode estar correta. Então, quando você chegar e você ficar com dúvida, assim, testa a função. Faz um cálculo, pega aqui a função, ó, pega Y, é igual. Você pega ali, ó, 3 mais 2x. Aí você vem aqui e fala, quando ele ficar apenas 1 hora, que ele ficar apenas 1 hora. Ele ficou 1 hora lá. Ah, ele vai ficar 1 hora. Se ele ficou apenas 1 hora, ele vai gastar os R$3. Porque, ó, pela primeira hora de permanência. E na segunda hora em diante será cobrado R$2. Então, se ele permaneceu apenas 1 hora, ele vai ter que
pagar os R$ 3. Então, você vem aqui e coloca, ó, y é igual a 3 mais 2 vezes 1. Por quê? O x vale 1 porque é 1 hora que ele ficou lá. Aí a gente vai ter o seguinte resultado, ó, y é igual a 3 mais 2 vezes 1, 2. Vou fazer aqui, ó, do ladinho a resposta, ó. Y é igual, o igual ficou estranho aqui, vou fazer ele de novo. Y é igual a 5. Ele paga R$ 5 por permanência de 1 hora lá? Não, ele paga R$ 3. Ou seja, a gente testou essa função, ela não deu certo, ou seja, não bateu o resultado. Aí o que, que a gente faz para ter certeza que a letra D está correta? Você pode fazer o cálculo também dela. Ó. A gente faz a mesma coisa. Ó. Y é igual a 3 mais 2, abre parênteses, x menos 1. Aí o que, que a gente vai fazer? O x vai valer 1 hora, né? 1 hora. Y é igual a 3 mais 2 vezes. Porque aqui, quando eu tenho um parênteses, tem um vezesinho ali. Então, eu vou ter que 1 menos 1. Então, eu vou ter, nesse caso, y é igual a 3 mais 2 vezes 1 menos 1, eu tenho 1, tiro 1, eu resta 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o nosso resultado nós vamos fazer aqui do ladinho. Eu vou ter que meu y é igual a 3, por quê? 2 vezes 0 vai dar 0. Se eu somar com o 3 mais o 0, é o próprio 3. Então, dá certo, porque se ele permaneceu apenas 1 hora, ele vai pagar R$ 3. Então, quando vocês chegarem e tiverem uma questão assim, que duas, você ficou com dúvida entre as duas, testa ela, joga o valor e vê se ele dá certo. Pelo menos 2 valores. Se ele não der certo no primeiro, que nem eu testei com 1, já elimina ela e testa a segunda. Se ele deu certo um valor, testa pelo menos mais uma vez, para ter certeza. Se ele, no mínimo 2 vezes. Se ele bater, né, para você marcar certinho, então, no caso aqui nós temos a letra D como correta. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ter mais um exemplo aqui. Agora, nessa situação, nós vamos ter duas coisas que vão variar. Então, isso daqui pode estar um pouquinho diferente. Então, caiu num ano, já faz bastante tempo atrás que caiu essa questão. Então, eu coloquei ela aqui para nós, se cairmos algo parecido com isso, a gente saber fazer. Mas diz assim essa questão para nós. Uma avó faz doces e salgados para vender, sendo que cada doce custa 30 centavos e cada salgado custa 50 centavos. Sua neta quer lhe ensinar como proceder para calcular o valor V para receber, ou seja, o resultado vai ser o V, a receber pela venda de D para as unidades de doces e S para as unidades de salgados. Para isso acontecer, ela apresenta para sua avó uma relação envolvendo V, o D e o S, ou seja, o valor em relação do doce e salgado, que expressa corretamente o valor a receber pela venda dos doces e salgados. A expressão algébrica apresentada pela neta é. Então, nós vamos ver o que aqui, pessoal? Então, nós vamos ter que ver, primeiro, ela vai ter que relacionar o valor lá, o V, né? Primeiro, nós vamos analisar assim. Então, por enquanto, estão todas corretas. Não consigo eliminar nenhuma, porque todas elas estão com o valor V envolvendo ali. Então, vamos analisar a letra A. Então, vamos ter que ir por partes. Ali, o que vai acontecer? Ele não disse que ali, ó, custa 30 centavos, sendo que custa 30 centavos cada salgado, o doce custa 30 centavos, então o doce a gente sabe que custa 30 centavos. Então ele vai custar 0,30 aqui. 30. D. Ele chamou de D porque é o doce. E o salgado ele chamou de S, então custa 50 centavos, vai ser 0,50
S pela quantidade que for vendida. A letra A, se a gente for analisar ela, ele somou os dois valores e daí multiplicou tudo. Não, porque ele não pode, se ela só vendeu doce naquele dia, não vai multiplicar nada do salgado. Eu não posso somar os dois juntos. Aí tem dia, vamos supor, se ela vendeu só salgado e não vendeu nenhum doce. Então não somou-se nada, não agregou nada nessa parte do doce. Então a letra A, a gente elimina ela por causa disso. A letra B, olhando ali, também nós teremos que excluir ela pela essa mesma forma que a gente analisou a letra A. A letra B, nós não temos nem a relação do doce e nem do salgado. As duas estão juntas. E não somos as duas, porque tem dias que você pode vender um e não vender o outro. Então, no caso, a gente elimina ela. Então, a gente, de novo, ficamos com a letra C e a letra D. Então, nós vamos analisar duas formas aí. A mesma coisa que aconteceu lá no começo, que a gente viu o primeiro lá do tempo, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou apagar essa parte aqui e nós vamos fazer junto esse pensamento aqui. Essa equação algébrica. Eu vou ter que ver é igual a quantidade de doces que ela vende. Então, cada doce vai custar 30 centavos. Ele a chamou de D. Então, chamou de D. Esse D aqui ficou ele diferente. Ela chamou de D. Vou fazer o D aqui para ele ficar mais bonitinho. D. Mais. Por que mais? Mais a quantidade de salgados que ela vende. O que ela vende de salgado? Quanto custa cada salgado? Custa 50 centavos. Quantos salgados ela vende? Vai depender. Então, quantas vezes ela vai vender, eu não sei. Então, quantas vezes ela vai vender, vai ser o S, porque ela chamou de S. Então, seria essa a equação correta. Se a gente analisar, a letra C, ó, ela está bonitinha conforme está aqui, ó. A letra C está bonitinha conforme a gente foi falando e eu fui montando essa equação. A letra D está errada pelo seguinte, ó. Ele está somando aqui a quantidade que ele vende, e ele está somando com 30. Vamos supor assim, ó. Bem fácil da gente ver. Se ela vendeu 2 doces, então ela vendeu 60 centavos. Mas se eu colocar ali 2 doces, se eu somar ali, o 2 ele vai ser inteiro e daria 2,30. Então não seria um valor certo. E outra, ele está multiplicando, ó, nós temos o pontinho aqui, ó, vocês podem perceber que nós temos o ponto aqui entre os dois parênteses, ele está multiplicando os dois. Ele não vai multiplicar os valores quando eu vender doce com os salgados. Ele vai aumentar o valor do valor do doce quando eu vender doce e mais vai somar os valores que eu vender de salgados. Então, a letra D estaria errada por causa disso. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a letra C. Então, pessoal, esses exemplos que vocês provavelmente vão encontrar na prova do Enseja. Se tiver dúvida, faz um cálculo, joga um valor que você sabe que vai dar, e se não bater o valor em relação à expressão algébrica ou à função, do jeito que ele chamar, você já elimina. Ou vê se tem os valores corretos. E sempre vai ter duas, vocês vão eliminar de cara. Sempre vai ser assim. Beleza, pessoal? Então, nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Vamos deixar uns recadinhos para vocês se inscreverem no canal, deixarem a sua curtida aqui nessa aula, deixem os seus comentários. Se amanhã, lembrando que nós estaremos aqui também com mais um conteúdo que vai cair com certeza no Enseja, mais uma aula gratuita. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui. Sexta-feira também nós estaremos aqui. Sexta-feira fechando essa nossa semana de matemática. Lembrando a todos, nós já está aí, para vocês verem aí, tem lá embaixo do vídeo, tem a descrição que nós temos o aulão de véspera, onde vamos estar todos os professores. Vai estar o professor Eduardo, o professor Fábio, a professora Cris, eu, a professora Grazi, o dia inteiro com aula, revisão do véspera para o dia da prova. Então, não perca. Que você conhecer e vai fazer a prova, chama para assistir. Está imperdível essa nossa revisão. Beleza, pessoal? Aguardo todos vocês amanhã. Um grande abraço, boa noite a todos. Até amanhã. Tchau.